Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Acolon e eu trouxe para vocês mais um vídeo para integrar aquela nossa série de 72 anjos. E o anjo de hoje, pessoal, é o anjo de número 14, o anjo chamado Mebahel. O anjo Mebahel, ele é da classe dos querubins, tá? O melhor dia para se conectar com ele é o dia de quinta-feira. A vela é a vela lilás. O cristal, para quem quiser utilizar, é o cristal de ametista e o incenso é o de mirra, pessoal. O horário mais indicado, né, de maior força ou proximidade desse anjo é a partir das 4h20 até as 4h40 da manhã, tá, pessoal? Mas como eu sempre falo em todos os vídeos, para quem quer realizar uma conexão simples, né, de forma mais simples com as energias angelicais, você não precisa seguir com rigor esses horários ou esses dias, tá? Vocês podem estar se conectando com ele a qualquer horário ou a qualquer um dos dias, tá? O que eu peço para que vocês prestem mais atenção é justamente nas qualidades de cada um desses anjos, tá? Então, vocês observando quais são as qualidades de cada um deles, vocês conseguem identificar o que vocês necessitam ali naquele momento, tá? Então, aí vocês fazem a conexão, né? E puxam um pouco dessa energia, né? Dessa conexão angelical específica com essa qualidade que vocês estão buscando, e aí vocês são, digamos assim, agraciados com um pouco dessa energia, né? Auxiliando vocês na situação que vocês estarão passando no momento, ou estavam passando, enfim. Pessoal, o anjo Mebahel, ele é um anjo relacionado à justiça, tá? À verdade e também à libertação. No caso de libertação, o que o anjo Mebahel, no que ele auxilia numa questão de libertação? Ele vai auxiliar na libertação daquelas prisões físicas, emocionais e espirituais, tá, pessoal? Principalmente as emocionais e espirituais. Então, por exemplo, que tipo de prisão, né? O anjo Mebahel, ele pode auxiliar a gente, né? No que ele pode ser benéfico para estar auxiliando numa prisão física, numa prisão emocional, numa prisão espiritual. Vamos supor, pessoal, que em algum momento da vida de vocês passaram por alguma situação em que vocês se sentiram presos emocionalmente, tá? Algo que mexeu muito também com as emoções de vocês e vocês não conseguiram se libertar disso, né? Então o anjo Mebahel, ele estará auxiliando na quebra dessa prisão emocional, por exemplo. Você pode estar também preso emocionalmente em uma pessoa assim, entendeu? Então o anjo Mebahel, ele também auxilia na quebra desse vínculo, né, emocional, principalmente quando é um vínculo mais tóxico, tá, pessoal? E espiritual também. Então vamos supor que vocês tenham contratos espirituais, né, que pode vir inclusive de outras vidas também, ou um tipo de pacto que vocês fizeram com algo que no final das contas acabou mais prejudicando vocês do que outra coisa, tá? Então o anjo Mebahel, ele auxilia também na quebra dessa prisão espiritual, tá, pessoal? Por quê? Porque o pacto, ele acaba virando um tipo de prisão, né? Então é uma aliança, né, com determinadas entidades, pode ser muito prejudicial também para algumas pessoas. Então, estar se conectando com essas energias angelicais são fundamentais também para que nós recebamos assim um insight, né, do que fazer, uma clareza também do que fazer em determinados momentos. O anjo Mebahel, ele também é muito eficiente para quem realiza trabalhos de causas humanitárias, tá, pessoal? E também na defesa de pessoas que de uma certa forma estão oprimidas, tá? Então, por exemplo, tudo que envolver causas sociais, opressão, né, da sociedade num todo, ou então tudo aquilo que envolve a busca pelos seus direitos tem a ver com Mebahel. O que mais que nós podemos dizer a respeito de Mebahel? Ele também é muito importante caso você esteja sofrendo com calúnias, né, ou injustiça de algum tipo, ou então se você está cercado por falsidades, digamos assim. E inclusive esse é um assunto que parece que nunca termina, né, pessoal? A questão de calúnia, difamação, né? A falsidade, que parece que já virou uma espécie de doença, né, na nossa sociedade atual. E outra, uma coisa que vocês têm que aprender, pessoal, geralmente
quando alguém não consegue derrubar vocês, por exemplo, através de um trabalho de magia ou então de uma macumba, né? Quando a pessoa não consegue derrubar vocês dessa forma, ela vai partir muito provavelmente para as calúnias e difamações, tá? E sim, isso é bastante prejudicial, tá? Principalmente quando você ainda não tem um trabalho interno em que você taca literalmente o FUDA-SE, né, para algumas coisas, mas infelizmente muita gente ainda não aprendeu isso e acaba, digamos assim, sucumbindo para essas questões de calúnias e difamações, tá? Porque isso acontece muito, pessoal. Então o anjo Mebarrel, ele é muito importante nessas questões também, tá? Vocês podem inclusive pedir, né, o auxílio das energias angelicais para estar trazendo uma clareza, né, sobre quem está sendo falso com vocês, né, quem está caluniando ou difamando vocês, tá? Sim, dá para fazer isso e funciona, tá? Então, para quem não imaginava que era possível, né, trabalhar com energias angelicais para isso, funciona assim. Por quê? Porque é algo que não está sendo justo, não está sendo verdadeiro. Então, uma coisa que eu recomendo muito para vocês é que observem aí as qualidades de cada um dos anjos, né? Para estarem trabalhando com essas energias, auxiliando vocês da melhor forma possível, tá, pessoal? O... Aí vocês podem perguntar, tá, mas numa questão de busca por direitos, né, de buscar os meus direitos, numa questão aí de opressão, como que eu poderia estar enquadrando essa energia de Mebarrel, né? Então vamos supor, é, é um exemplo, tá? Não vou dizer que vai funcionar 100%, porque cada pessoa ela se conecta de uma forma, cada pessoa tem o seu grau evolutivo, né? Você tem o seu grau de entendimento das coisas. Então, por exemplo, se você mora em um determinado local e esse local é o único local que vocês têm para poder sobreviver, né, para poder levar a vida de vocês e tal. E esse local ele está, por exemplo, sendo ameaçado de vocês terem que sair desse local, né, e ir para qualquer outro lugar assim, do nada, né? É quase como uma injustiça. Ou então quando uma grande empresa ou até o governo quer aquele local a qualquer custo, mas não quer é, agir de forma justa para esse local. Vocês podem estar pedindo o auxílio do anjo Mebarrel, né, para que isso seja sanado da melhor forma possível, dentro de uma justiça, dentro de uma verdade, tá, pessoal? Pelo menos para que vocês recebam os direitos de vocês. Então, trabalhando com essa energia, vocês têm uma energia a mais ali, um auxílio a mais dessa energia angelical sobre essa situação, tá? Então, por exemplo, pode vir para vocês uma grande clareza, né, sobre o que fazer nessa situação da melhor forma possível. E também atuaria de uma certa forma na consciência também das pessoas, de todas as pessoas envolvidas, tá? Para que haja um consenso em que não fira os direitos de cada um dos envolvidos. Que mais, pessoal? No caso de libertação espiritual, o anjo Mebarrel ele é muito interessante também na quebra de amarração amorosa, tá? Então, por exemplo, se você sente que está passando por uma amarração amorosa, que estão amarrando você amorosamente, ou desconfia disso, você pode estar se conectando com o Mebarrel, né? Para caso houver uma amarração amorosa em cima de vocês, que seja quebrado, né? Que seja quebrado, mas assim, não tentem se vingar, né, da pessoa, não desejem o mal para a pessoa, apenas peça para que caso houver, né, uma amarração amorosa, que isso seja quebrado e que a pessoa em questão encontre o amor próprio dela, tá? Olha que interessante. Quando uma pessoa ela faz uma amarração amorosa, significa que ela não tem amor por ela mesma. Ela não descobriu o próprio valor dela ainda. Entendeu? Olha que interessante, né, pessoal? Já pararam para pensar nisso? Quando alguém faz uma amarração amorosa, quando pede uma amarração amorosa, essa pessoa ela está gritando aos quatro cantos, né, que ela não se ama, que ela não tem amor próprio. E, sabe, aí já é uma questão, alguns diriam, né, do ego, né? O ego falando mais alto ali e tal. Mas é uma questão de amor próprio, tá, pessoal? O ego ele é importante também na nossa jornada, tá? Só que, é claro, o ego em excesso, né, ele nos leva ao abismo, tá, pessoal?
Então, por exemplo, se vocês sentem mesmo que estão sendo demandados energeticamente, né, dentro de uma questão de amarração amorosa, ou para que vocês nunca se desvencilhem de uma determinada situação ou local, isso é um tipo de amarração, tá? Então, se a amarração amorosa, ela está ligada à falta de amor próprio, tá? Não reconhece o próprio valor que tem, né? E que merece do melhor, assim como todo mundo, só que ela coloca a felicidade dela nas mãos também de outra pessoa, ou quer dominar também outra pessoa de qualquer forma, enfim. Então, vocês tendo isso em mente, vocês podem estar pedindo para me barrar para quebrar esse vínculo, quebrar essa conexão, quebrar esse pacto, essa aliança, tá, pessoal? Então, vocês podem pedir para ele para que vocês sejam libertos dessa situação, tá? Para quem está passando por calúnias e difamações, Mebarrela ele também estará auxiliando. Só que lembra, pessoal, lembra disso que eu vou falar para vocês. Em nenhum momento peçam o mal da outra pessoa, tá? Em nenhum momento. Peça para que, se vocês estão sendo alvo de calúnias, difamações, peçam para que isso seja cessado, né? Para que auxilie, para que isso cesse e para que a verdade venha à tona, tá? E a verdade, pessoal, em questões de calúnia e difamação, pode até demorar um tempo, tá? Pode até permanecer por um tempo, mas a verdade ela sempre aparece. A verdade sempre aparece e sempre termina mal para quem caluniou ou difamou. Sempre termina mal. Então, na maioria das vezes, você nem precisa dar muita atenção para isso, a não ser, né, pessoal, que essas calúnias e difamações sejam extremamente pesadas ao ponto de causar realmente problemas para vocês, tá? Então, por exemplo, calúnias e difamações, elas, dependendo do grau delas, elas podem impedir que vocês tenham conhecimento de oportunidades, tá? Por exemplo, uma pessoa que, ou até um grupo de pessoas que poderia estar pensando de contratar vocês para um determinado negócio, pode acabar desistindo justamente porque ouviu falar coisas de vocês que não eram verdade, né? E elas não têm como saber se era verdade ou não. Deveria ter chegado até você sim, mas nem sempre é assim. Então as calúnias e difamações, elas têm esse poder também, tá? De tirar oportunidades de vocês, tá? Então, para quem está passando por essas questões, vocês podem estar trabalhando com a energia de Mebarrel, tá? Para quebrar esses vínculos, essas calúnias, essas difamações, e para que a verdade apareça. Por quê? Porque Mebarrel está ligado à justiça, está ligado à verdade, entenderam? Então, chega uma clareza, né, como se o sol também iluminasse, tá, pessoal, todas essas questões. E uma coisa interessante também sobre Mebarrel é que o elemento dele, né, é o ar, e o planeta relacionado com Mebarrel é Vênus, tá, pessoal? Então, o que eu gostaria de ressaltar sobre isso, né? O ar ele está muito ligado aos pensamentos, né? Tudo aquilo que nós pensamos está conectado com o ar, tá, pessoal? É o ar, é os pensamentos, né? Então, quando vocês estiverem se conectando com essa energia de Mebarrel, cuidem dos pensamentos de vocês, tá? Eu sei que é difícil, não é fácil, tá? A gente controlar os nossos pensamentos, né? Policiar os pensamentos, mas procurem estar, se tiverem que pensar em algo, pensem em algo mais positivo durante essas conexões. Isso auxilia muito também. E o anjo Mebarrel, pessoal, ele também está muito conectado com o planeta Vênus, né? E no eu vou fazer um paralelo aqui que não é exatamente isso, tá, pessoal? Não é que é dessa forma, mas é como entendam como um paralelo que eu faço, assim como eu faço das cartas do baralho cigano com o tarô, eu farei um aqui para vocês também. Vocês perceberam um detalhe, né? O anjo Mebarrel ele está ligado à justiça, à verdade, à libertação, né? A libertação aí de alguns determinados contratos, né? De opressões, de amarrações amorosas, de injustiças, de calúnias, né? De difamações, de falsidades e tudo mais. E ele está conectado à esfera de Vênus. Nisso eu consigo fazer um paralelo, sabe com o quê? Com as pombogiras. Então, para quem é de religiões de cunho africano, né? Vai entender o que eu estou falando. As pombogiras, elas também atuam nessa questão de injustiças, né? De justiça, de injustiça, tá? De falsidades. Então, elas auxiliam também para mostrar a verdade, tá? Tanto as pombogiras quanto os Exus. Então, elas auxiliam nessas questões, tá, pessoal? Inclusive, pombogira, pessoal, para quem não sabe, né?
elas são muito boas também na quebra de tanto de demandas quanto na quebra de amarrações amorosas, né? Agora aí que vem um detalhe, né? Ah, mas pombogira faz amarração amorosa. Não necessariamente. Por quê? Uma coisa que poucas pessoas, quem conhecia isso, pessoal, é o pessoal mais antigo, tá? Quem frequentou a Umbanda na década de 70, na década de 80, vai entender do que eu estou falando. Pombogiras e Exus, eles atuam sobre ordem divina, entendeu? Então, por exemplo, o que eu estou querendo dizer com isso? É sobre ordem divina, não é sobre a sua ordem. Então essa história de que você pediu para um Exu uma pombogira, sei lá, fazer uma amarração amorosa, ou então ir lá destruir da outra pessoa e conseguiu, eu lamento te dizer, mas não foi um Exu uma pombogira que fez isso. Quem frequentou Umbanda aí na década de 70 e 80 vai entender do que eu estou falando, pessoal. Por quê? Porque eles atuam sobre a ordem divina. Eles são a principal função dos Exus e pombogiras é a comunicação. É a comunicação entre o divino e a terra, tá? Eles podem executar trabalhos densos, que nem um monte de gente fala, sim, eles executam trabalhos densos, mas não sobre sua ordem. Entendeu a diferença? Não sobre sua ordem. Eles sim, se houver uma ordem divina para que eles desçam até os confins ali do submundo para executar um trabalho, eles farão. Eles também atuam aplicando a justiça, sim, mas não porque você mandou. Entendeu a diferença? E esse conhecimento parece que ele foi esquecido ao longo dos anos, da década de 80 para cá, parece que sumiu esse tipo de conhecimento, né? Então, fica essa dica para vocês, tá? Vocês repararam nisso? O Anjo Mebarrel, ele atua ali também na... desculpa, pessoal. O Anjo Mebarrel, ele está relacionado ali com o planeta Vênus, né? Que também, simbolicamente falando, seria o planeta também das pombogiras, né? E as qualidades de atuação são a mesma. Vocês perceberam isso? Então, por exemplo, quando vocês pedem uma justiça, por exemplo, uma quebra aí de amarração amorosa, coisa do tipo, e pedem ali com fé, né? Não importa se vocês estão se conectando com o Mebarrel ou alguma outra entidade, essa comunicação ela vai para algum lugar, geralmente através dos Exus e pombogiras, tá? E sobe uma hierarquia. E quando passa por essa hierarquia, aí sim vem toda uma análise, um julgamento, tá? Para que seja dada a ordem para que algo seja executado ou não. Então, por exemplo, se isso foi analisado e foi passado ali para os Exus e pombogiras, vai lá e aplica a justiça, é isso que eles farão. Mas não é porque você mandou. Entendeu? Tudo é analisado. Então, essa história de que Exu e Pombogira fica fazendo o que você pede, isso é balela, não é dessa forma que funciona. Desculpa. Desculpa, não é dessa forma que funciona. Não é dessa forma. Então tem muito conhecimento que parece que as pessoas se esqueceram ao longo dos anos, né? Ah, mas Exu de Umbanda é diferente de Exu de Candomblé. Com certeza, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Na verdade, não tem nada a ver mesmo. São coisas completamente diferentes. Apenas o nome é parecido ali, é igual, o nome é igual, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Entendeu, pessoal? Então, assim, é um tanto quanto complicado algumas coisas hoje em dia, né? Mas paciência. Então, tenham em mente isso. Exus e pombogiras, por exemplo, os Exus estariam muito ligados ali também. Exus e pombogiras, elas estão muito ligados com essas esferas de Mercúrio e de Vênus, tá, pessoal? Principalmente as pombogiras com a esfera de Vênus e os Exus com a esfera de Mercúrio, tá? Então, só que ambos atuam na comunicação, né? E também na quebra de demandas, de contratos, trazendo a justiça, né? Lutando contra a injustiça, mostrando a verdade. Então fica essa dica para vocês. Agora, pessoal, para quem quiser fazer uma oração ao anjo Mebarrel, para cada um dos 72 anjos eu fiz uma oração, tá? Então eu vou recitar aqui e vocês podem pegar como exemplo. Eu recomendo que vocês criem a própria oração de vocês, sempre agradecendo pela energia recebida, como se já estivesse recebendo essa energia ou se já tivesse recebido, tá bom? Vamos lá.
Anjo Mebarrel, sou grato por me guiar na senda da verdade e da justiça. Sou grato por me libertar de toda a prisão da alma, das mentiras, medos e limitações que me impedem de crescer. Sou grato por me auxiliar a ser o instrumento do bem, defendendo o que é certo e auxiliando na construção de um mundo mais justo. Sou grato por me dar coragem para enfrentar as sombras e discernimento para agir com sabedoria. Mebarrel, sou grato por ser o meu escudo contra as injustiças e minha luz na busca pela verdade. Amém, amém e amém. Entendeu, pessoal? A oração, ela contém tudo aquilo que vocês estão necessitando no momento, tá? E principalmente envolvendo as qualidades do anjo em questão, que nesse caso é o anjo Mebarrel, tá? Então, pessoal, que esse vídeo aí tenha ajudado alguns de vocês, tá? Eu desejo para vocês uma boa sorte e luz na sua jornada, tá bom? Me chamo Acolon, gratidão.